O evangelho deste 10 de fevereiro de 2019 é o de São Lucas, capítulo 5, principiando pelo versículo 1 e terminando no versículo 11. E trata de Jesus à beira do lago de Genezaré, cercado pela multidão, tendo à sua frente o lago cheio de vida e um convite para fazer para Pedro, o Simão Pedro, o São Pedro. Curta aqui o nosso canal, os nossos vídeos, ative o sininho para receber as novidades, comente com civilidade, porque do contrário, seus comentários não serão publicados, compartilhe os vídeos e visite o cartasproféticas.org/colabore e dê o seu reforço para essa educação cidadã que todos nós merecemos ter na análise dos fatos com um pano de fundo de justiça ética para a humanidade. Neste evangelho de Lucas 5, 1 a 11, há vários elementos que a gente pode examinar. O primeiro é o de Jesus cercado pela multidão. O evangelho chega até a dizer que Jesus era apertado pela multidão que estava ao seu redor. Esse primeiro ponto aqui é bem retratante de Jesus, mostra bem quem era Jesus, Jesus mesmo do evangelho. Jesus é colocado por Lucas sempre no meio da multidão, no meio do povo. Já no capítulo 4, evangelho que nós comentamos do domingo passado, Jesus mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar aos pobres. E aí ele vai, para curar, para libertar das prisões, para fazer andar, enfim, no meio da multidão, no meio do povo. Jesus do evangelho de Lucas e dos outros evangelhos também é um Jesus popular. É um Jesus do povo. Tanto que quando ele se dirige aqui à multidão, ele se sente como que acuado pela multidão e pede um barco. Um barco dos trabalhadores. Barco usado por Pedro, Tiago e João. E senta no barco. Senta num banquinho do barco. E lá do banco do barco ele fala para a multidão. Ele continua falando com a multidão. Usa uma ferramenta, um instrumento de trabalho dos trabalhadores, dos pescadores, para falar para a multidão. Para conversar com a multidão, para ensinar a multidão. É um mestre que está no meio da multidão e agora usa um barco. Não é nem um trono, uma catedral. Não é nem um banco de ouro em um grande templo. Não é nem um lugar confortável, mas o banco num barco que sacode com as ondas do lago. Local de trabalho. É lindo este Jesus de Lucas. Um Jesus que vai ao local de trabalho. Se fosse hoje, provavelmente Jesus iria às fábricas. Jesus iria às ruas conversar com os garis. Jesus iria nos locais mais longínquos, onde os trabalhadores são mais vilipendiados, explorados e massacrados. E lá se sentaria com eles. Jesus está entre o povo e está com os trabalhadores. De um lado, o lago cheio de peixes, que ele indica para Pedro: Pedro, vão vocês até nas águas mais fundas e lancem as redes. Jesus conhece a realidade do lago. E do outro lado, a multidão. Como que dois lagos, dois mares, um mar popular e um mar de águas. Um mar de vida, um mar de peixes, um mar fonte de trabalho, um mar de matéria-prima que alimenta. E outro, o que precisa do alimento, precisa da matéria-prima que sai de lá. E entre eles, os trabalhadores. E Jesus, então, diz agora: vocês larguem tudo isso e sigam-me. Sigam-me. Então eles
levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus, para se tornarem pescadores de homens. Vamos a algumas lições aqui. A primeira lição eu já acentuei: Jesus é o Jesus do povo, não manipulador das massas, não manipulador que entorpece e enche o povo de ópio alienante, mas aquele que sente o Espírito de Deus levá-lo para libertar o povo. Segundo, Jesus precisa de quem o ajude. Ele precisa de forças-tarefas, ele precisa de mão de obra, ele precisa de cooperadores, aqueles que cooperam com eles, que operacionalizam o projeto do reino com ele. E ele busca quem? Trabalhadores. E é bom acentuar Pedro, porque Pedro era, além de trabalhador, ele pertencia a uma corrente farisaica chamada Zelotes, e os Zelotes se dedicavam à luta armada contra o Império Romano e contra os traidores do judaísmo. Pedro então era um pensador, Pedro era um elaborador, Pedro era um líder, trabalhador e um líder que pensava. Jesus precisa de gente que pense, de gente que não distorça os fatos, gente que tenha convivência com a realidade, com a luta, com o sofrimento. E ele chama Pedro. Jesus não chamou Pedro para a igreja, nem para a religião, chamou para o reino, para atuar o reino no meio da multidão, que ele tanto ama, no meio sempre de quem ele viveu. Jesus não chama pessoas para a igreja, Jesus chama as pessoas para o reino. Igreja é uma forma de organizar as pessoas a serviço do reino, e não de se organizarem para si mesmas, em torno de si mesmas, para assaltar dízimos, para assaltar o poder, para encher-se de vaidosos que disputam entre si, disputam com o coral, disputam com o pregador, disputam com o testemunho, disputam com o músico, disputam com aquele, disputam com todo mundo. Não. Jesus não quer, isso não interessa a Jesus. O que interessa é o povo envolvido com o reino, e aqueles que sirvam ao reino, sirvam ao povo. Então por isso que Pedro era preciso largar tudo. Largar tudo o que prendia, esse trabalho de sobrevivência, esse trabalho explorador, esse trabalho sacrificado que cansa, como Pedro demonstrou, trabalhar uma noite inteira sem conseguir arrancar peixes, sem arrancar peixes das águas. Só conseguiu tirar aqueles que Jesus indicou. Era ali, era aquele o ponto. E esse é um outro ponto que eu quero abordar. Esse trecho, segundo comentários, estudos teológicos, mostra que Pedro reclamou: olha, nós trabalhamos a noite toda, nós pelejamos e não encontramos nada. Mas porque tu mandaste, nós jogaremos as redes. Trouxeram as redes lotadas. Muitas vezes as comunidades de Lucas, as comunidades do cristianismo primitivo, sofreram com as perseguições, com as matanças, com as calúnias, com as divisões, com as heresias. E elas cansavam, como os pescadores. Cansaram, pararam de insistir. Então é preciso ouvir Jesus para insistir. Ir para o meio da multidão novamente, ir para o meio da vida novamente e buscar o que ela tem a oferecer. É preciso se reabastecer, se reencorajar, ir lá, ir na luta e buscar. Foi o que Pedro fez. Então, na luta pelo povo, a partir do reino, rico em valores, valor do amor, o valor da justiça, o valor da paz, da dignidade, da verdade, né? Ir lá, insistir e buscar, porque a vida está lá e ela é dinâmica, ela pulula. Para terminar, então, eu ousaria dizer que este evangelho nos dá um puxão de orelhas. Muitas igrejas do campo protestante, do campo neopentecostal, do campo católico, hoje se pensam substitutas do reino. Acham que elas são o reino. E seus donos, os messias. Que não, jamais ousariam sentar em banco de barco ou em qualquer lugar onde tenha povo.
a não ser nos tronos, para buscar os seus próprios poderes, suas próprias vantagens. Igrejas ricas ao lado de um povo pobre. Igrejas cujos donos têm a liberdade de fazer tudo ao lado de um povo que não tem liberdade nem para comer. E essas igrejas se afastaram de Jesus e se afastaram do povo. Não se sabe se afastaram primeiro porque se afastaram de Jesus porque se afastaram do povo, ou se afastaram do povo porque se afastaram de Jesus. Criaram um outro Jesus fantasmagórico, um Jesus que adora o poder, que adora eleger gente que fala em igreja, fala em Jesus, mas que não tem nada a ver com o reino dele. Esta igreja, este Jesus de Lucas é um Jesus do povo que chama as pessoas não para esse tipo de projeto de igreja, mas para o reino, que se envolve com o povo, que se deixa guiar pelo seu espírito em direção aos pobres, para ajudar os pobres a se libertar. E dentre os pobres, essas lideranças, como Pedro, como Tiago, como João, que são capazes de deixar tudo que é secundário, abrir mão, rebentar com as correntes e participar do reino de Jesus. Esta é a grande sacada. Este é o grande chamado hoje. Largar tudo por um projeto muito maior, que dignifica muito mais. Ao contrário do que as igrejas pregam hoje, falando um conceito falso de família, falando um conceito falso de moralidade, afastadas deste Jesus. Aí que não tem nenhuma preocupação com essas mesquinharias, com essas coisas pequenas. Esse é o nosso grande chamado. Ao ouvirmos isto, modificamos nosso modo de ver a missão do reino de Jesus, o próprio Jesus e o povo que ele ama tanto e que precisa tanto desta luta libertadora. Deus, pois, nos abençoe para o reencontro com esse projeto que o próprio Jesus vem nos trazer, o projeto do reino dele, o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ninguém largue a mão de ninguém.